Tony Stark não só construiu uma armadura, ele construiu um universo. A Marvel Studios apostou em um risco audacioso. Filmes independentes que juntos formariam um quebra-cabeça épico. E funcionou. Personagens carismáticos, atores icônicos como Robert Downey Jr. e cenas pós-créditos que viraram culto. Cada filme era um episódio de uma série que você precisava assistir no cinema. Em 2018, Thanos estalou os dedos e o mundo parou. Guerra Infinita e Ultimato foram o ápice de 11 anos de construção, bilheterias recordes, fãs chorando nos cinemas. Era a prova de que o cinema podia ser uma experiência coletiva e emocional. Depois de Ultimato, a Marvel não quis apenas dominar o cinema, quis conquistar todas as telas do planeta. Em 3 anos foram 18 projetos, 8 séries na Disney Plus e 10 filmes. Parecia genial transformar o streaming em uma obrigação para os fãs. Assistir WandaVision virou lição de casa para entender a loucura de Doutor Estranho no multiverso da loucura. E Loki era a chave para entender as guerras secretas, mas o tiro saiu pela culatra. O problema não foi a ambição, foi a ansiedade. Enquanto fãs precisavam decorar regras de viagem no tempo em Loki, a origem dos poderes de Miss Marvel e as 10 variações de Kang, Homem-Formiga 3, o público geral começou a se perguntar: preciso mesmo assistir tudo isso? E a resposta foi um sonoro não. WandaVision foi uma obra confusa de luto e trauma, mas no cinema foi pior. Wanda virou uma vilã genérica em Doutor Estranho 2, sem desenvolvimento. O mesmo aconteceu com Thor, Amor e Trovão. O deus do trovão, que antes enfrentava dilemas existenciais em Ragnarok, virou piada ambulante. E Gorr, um dos vilões mais sombrios dos quadrinhos, teve só 10 minutos de tela. E Os Eternos? A aposta em um filme arte dirigido por Chloe Zhao, vencedora do Oscar, soou como um grito de "me levem a sério". Mas o resultado foi um filme desconexo, com 10 personagens novos, um romance forçado e um celestial saindo do mar que ninguém sabia explicar. O público não perdoou. Pior bilheteria da fase 4 e notas baixíssimas no Rotten Tomatoes. Até as séries que começaram como eventos viraram conteúdo descartável. Miss Marvel, aclamada pela representação cultural, teve audiência 50% menor do que WandaVision, e Secret Invasion, com Nick Fury de Samuel L. Jackson, foi considerada a pior série do MCU. A fórmula heroína, subestima poder, mais vilão sem rosto, mais CGI duvidosa, já não colava. E assim o universo que um dia nos fez chorar, com Eu Sou o Homem de Ferro, agora nos faz rir. De vergonha alheia, a Marvel tropeçou na própria armadura em vez de histórias com alma, priorizou quantidade, fanservice vazio e setup para o próximo filme. E o público cansou de ser tratado como máquina de dinheiro. O resultado? Em 2023, as Marvels, que dependia de você ter visto WandaVision, Miss Marvel e Capitã Marvel, arrecadou menos do que qualquer filme do MCU. Até o Thanos diria: dessa vez, a derrota é inevitável. Em 2023, as Marvels teve o pior estreia da história do MCU. O que deu errado? Fadiga de heróis, excesso de conteúdo ou personagens que não conquistaram como os originais? Antes da Marvel, heróis viviam em ilhas isoladas. Batman aqui, Superman ali. Ninguém ousava cruzar universos. Mas a Marvel não só conectou seus heróis, criou um quebra-cabeça épico. Lembra das cenas pós-créditos de Homem de Ferro com Nick Fury falando em Iniciativa Vingadores? Era a promessa de algo maior. E quando Capitão América, Thor e Stark brigaram como irmãos em Os Vingadores, o público entendeu. Isso não era um filme, era uma revolução. Enquanto a DC tentava imitar e a Fox enterrava os X-Men em contradições, a Marvel jogou xadrez. Cada filme era um movimento. Introduzia um herói, planejava uma joia do infinito ou mostrava um easter egg que faria fãs perderem a cabeça. Ninguém fazia crossover como eles. Era como assistir uma série onde cada episódio era um evento de cinema e você precisava estar lá para entender o próximo passo.
Enquanto outros estúdios tentavam copiar a fórmula às pressas, a Marvel provou que crossover sem planejamento é só colagem, e o público recompensou. Cada nova conexão era um clique na mente do fã, e tudo era conectado. Mas a verdadeira magia não estava nos efeitos, estava nas falhas. Tony Stark era um bilionário arrogante que só se importava consigo mesmo, Thor, um deus que se via como piada, e Steve Rogers, um soldado perdido no tempo. Essas imperfeições os tornavam humanos. Quando o Homem de Ferro falhava, nós sentíamos dor com ele. Quando o Capitão América largava o escudo, questionávamos: o que é ser herói? Enquanto a DC aportava em super-homens invencíveis, a Marvel nos mostrou que até deuses têm crises existenciais. E nós amamos isso, porque heróis perfeitos são chatos, mas heróis quebrados, eles nos representam. Thanos não apareceu do nada, ele foi cultivado. Um suspiro em Os Vingadores, de 2012, uma aparição em Guardiões da Galáxia, em 2014, até se tornar o maior vilão do cinema. A Marvel não tinha pressa, eram 11 anos de sementes plantadas. Cada menção ao estalar os dedos era um passo para o clímax. E quando chegou, Guerra Infinita não foi um filme, foi um acontecimento mundial. Enquanto outros vilões eram esquecidos após os créditos, Thanos virou lenda. Por quê? Porque a Marvel entendeu que grandeza exige tempo, e o público aprendeu a confiar. Cada filme era um degrau para algo maior. Esses 3 pilares fizeram a Marvel reinar por uma década, mas hoje, quando Kang ameaça o universo, muitos fãs perguntam: cadê a inovação? Cadê o coração? A paciência? Será que o MCU esqueceu suas próprias lições? Ou ainda há esperança? Na fase 1, a Marvel nos deixou com fome, um filme por ano. Cada um era um pedaço de um quebra-cabeça épico. Hoje é como um buffet infinito, onde até os fãs mais hardcores sentem indigestão. 4 filmes mais 5 séries anuais significam quase 500 horas de conteúdo, easter eggs, pós-créditos. O resultado é um público médio que desistiu de acompanhar. Quem tem tempo para maratonar She-Hulk só para entender uma piada no Homem-Formiga 3? E não é só cansaço, é a sobrecarga emocional. Antes, cada morte importava. Agora, até as estrelas cadentes do MCU admitem: nem eu sei o que está acontecendo, como Paul Rudd falou em 2023. Os filmes da Marvel sempre tiveram humor, mas equilíbrio era a chave. Em Guardiões da Galáxia, as piadas vinham de personagens quebrados, tentando não surtar. Agora, até a morte... Sim, a morte vira piada em Thor 4. O problema não é o CGI, é a falta de respeito com o próprio drama. Quando tudo vira stand-up comedy, até o sacrifício de um herói parece... ele volta no próximo filme. E os vilões? Thanos tinha uma filosofia, carisma, motivação. Já os novos são obstáculos que não ameaçam. Gorr, que nos quadrinhos questiona a existência dos deuses, virou um cara com uma espada falante que some no 3º ato. Até os vilões precisam de um sindicato. Lembra quando a Marvel ousava matar seus amados? Agora até as mortes são fake. Personagens desaparecem por um filme e voltam como se nada acontecesse. E quando alguém morre de verdade, como em Guardiões da Galáxia 3, o público já nem acredita. Sem riscos, não tem emoção. É só CGI e piadinhas. Até os atores estão perdendo a paciência. Homem-Aranha Sem Volta para Casa foi um evento cultural. Nostalgia, redenção do Andrew Garfield. E aquele abraço que fez até machão chorar. Arrecadou 1,9 bilhão, mas esse sucesso expôs o problema. A Marvel só consegue emocionar quando resgata o passado. Enquanto isso, o futuro... é um multiverso confuso até onde Doutor Estranho parece ter se perdido. O público ama Peter Parker, mas quantas vezes podemos reviver o mesmo trauma? A lição é clara: nostalgia é um remédio, não cura, e a Marvel está viciada. É como se o Thor falasse em 2017: eu não sou mais digno. E já em 2023, ele aparece com o rosto estampado em uma caneca. O personagem fica vazio. O MCU precisa escolher continuar sendo uma linha de montagem de conteúdo ou relembrar que no início heróis eram sobre humanidade e não sobre pós-créditos. E você ainda acredita no hype?
ou já deu a sua estalada de dedo para eles? Agora a Marvel aposta em Deadpool, X-Men, Vingadores, Secret Wars. Será o suficiente ou precisarão ousar de novo, como em 2008? E você acha que os heróis vão sobreviver ou o público já deu a estalação de dedo final? Se há uma lição aqui, é que até os maiores heróis caem, mas sempre podem se levantar. E você vai continuar assistindo? Deixe nos comentários. MCU renasce ou acabou? Não esqueça do like e se inscreva para a próxima análise.